Fala, galera! Bom, hoje eu vou fazer um vídeo para tentar colocar para vocês as vantagens de você fazer um overclock simples no seu computador. Hoje em dia, com a alta do dólar e com o aumento dos componentes para computador, quando você se depara com uma performance insuficiente da tua máquina nas atividades de produtividade, do dia a dia, nos jogos, a primeira coisa que você pensa é o quê? Bom, vou ter que trocar meu computador, ou vou ter que trocar minha placa de vídeo, ou vou ter que fazer algum tipo de upgrade, ou trocar a máquina toda. E com a situação do nosso país e com a escalada de preços aí das peças de informática, do hardware em geral, antes de você pensar em enfiar a mão no bolso, esse vídeo vai mostrar para vocês como é possível, sem gastar nem um centavo, só com aquilo que você já tem, você conseguir extrair mais performance, melhorar a performance. Você atingir aquela performance que você precisa para ter uma experiência agradável no uso da máquina. Isso depende de alguns fatores. Primeiro, do seu conhecimento de informática. Então, assim, esse vídeo não vai explicar como você faz isso. Vai mostrar o que eu fiz, basicamente, e os resultados que eu obtive. Mais para frente, eu pretendo fazer vídeos tentando dar algumas dicas e detalhar mais ou menos alguns pontos principais aí de overclock, de processador, de memória, de placa de vídeo, e também algumas coisas que você faz dentro do Windows para tentar melhorar a performance do seu computador. Tá bom? Então aí nós vamos começar. Então aí nós temos a tela do setup da minha máquina, que é um i7. E essa primeira parte, a gente está vendo aí o setup original, o default, que ele roda 4200 com o turbo de 4500 e com 4200 no cache. Se você ver aí, ó, as configurações, está tudo no automático, como vem quando você monta a máquina e liga ela a primeira vez. E na memória, uma coisa muito importante é o seguinte: a minha memória é de 3 MHz. 3.000 MHz, desculpa, 3 GHz, igual essa daqui, ó, tá vendo aqui, ó, 3.000. Mas ela não roda 3.000, ela roda 2.133, ou 1999, ou 2.330. Por que isso acontece? Porque existe uma coisa chamada XMP, que é o Extreme Memory Profile. O que é isso? É um overclock de fábrica, que a fabricante da memória testa, faz e coloca numa ROM, num chip, que vem no módulo de memória. Quando você instala esse chip de memória, essa placa de memória na tua placa-mãe, a placa-mãe lê esse chip, que tem as informações, as características daquela memória que você está colocando. E dentro dessas configurações que estão gravadas no módulo de memória, está gravado o XMP, onde mostra a velocidade da memória que o fabricante informa para você quando vende. Quando você compra a memória e fala, essa memória aqui é DDR4 3.000 MHz. Beleza, que legal, é rápida, joia. Você põe ela na máquina e quando você liga o computador, ela não roda 3.000, ela roda 2.133. Por que isso? Porque o computador, ele carrega um perfil chamado JEDEC, tá vendo aí, ó, tudo no automático, que é um perfil de maior compatibilidade.
no qual a memória roda a 2133 MHz. Por que ele faz isso? Para garantir que você monta a máquina, liga ela e ela dá boot, liga, o Windows carrega e ela não trava, é para garantir a maior compatibilidade possível. Do mesmo jeito que o processador, o resto dos componentes, sempre entram quando você liga a máquina no modo de maior compatibilidade possível. Então aí você compra a memória de 3000 e ela roda a 2133, por exemplo, nesse caso. Bom, galera, aí aqui a gente tem uma outra tela do meu setup com o overclock que eu uso no meu dia a dia, que é como minha máquina roda para jogos, para produtividade, o tempo todo ela roda nessa configuração aqui. O que eu fiz aqui? Ó, vamos acompanhar. Eu fui nas páginas de configuração do setup e na primeira delas, na parte da configuração da CPU, manualmente eu selecionei para todos os núcleos a frequência de 4.8 GHz. Para o cache, a frequência de 4.5 GHz. E na parte da energia que fica nesta página, que está aqui embaixo, são esses 4 itens aqui, eu selecionei os valores máximos. Basicamente é o seguinte, esse primeiro valor é a maior potência que o processador pode puxar. Eu não sei o valor máximo, não importa. Você põe um número aqui enorme. 99999. Quando você dá Enter, o setup do computador, da placa-mãe, automaticamente diz, olha, esse valor é acima do permitido, foi selecionado o valor máximo permitido, que é 4095. Esse segundo valor é o tempo máximo em milissegundos no qual o computador pode puxar essa potência máxima antes de diminuir o clock para preservar o chip. Tem vários valores, de 1 até 128. Manualmente eu selecionei o maior valor, 128. Aqui é o mínimo de potência também, 99999, ele sozinho colocou o maior valor possível, que é igual sempre o primeiro, 4095. E o último é o maior pico de tensão possível. Não é um valor em volts, eu não sei direito explicar, porque o computador não puxa 2250 volts, não é isso. Mas a mesma coisa, eu ponho 99999, quando você dá Enter, ele avisa, esse valor não pode, foi selecionado o maior valor possível. Então, com esses valores na primeira tela, a gente prossegue para a próxima tela, que é a tela da memória. E aí aqui, vocês vejam, eu selecionei o Stream Memory Profile, o XMP, que é de 3.0, e aí manualmente, nessa outra opção aqui, eu manualmente overcloquei para 3.866, 3866. E para fazer isso, o que você tem que fazer? Você tem que ter em mente o seguinte, o valor padrão da minha memória, rodando a 3000 MHz, é 14, 14, 14, 34. O que é isso? E o que isso quer dizer? Quer dizer que a latência é de 14 ciclos. E aí, esse item aqui, que diz respeito a 2 itens diferentes, que no meu setup
como eles geralmente são sempre iguais, você regula eles numa opção só. Existem outros setups no qual você vai ter 4 itens aqui. No meu só tem 3, por quê? O primeiro é a latência, que originalmente na minha memória é 14. O segundo regula esses dois valores simultaneamente, que são os tempos de carga da memória. E o terceiro item, ele diz respeito a esse último valor aqui. Você tem que ter em mente o seguinte: quanto mais clock tem a memória, maior é a latência dela. O que é a latência? É quantos ciclos de memória o computador tem que aguardar para poder enviar a primeira informação ou ler a primeira informação. Tanto escrever quanto ler. Quando você aumenta a frequência da sua memória, para ela funcionar, você tem que relaxar, primeiro de tudo, esse valor. O meu era aqui, carregando o XMP, esse valor aqui vai sozinho para 14, que é o que está aqui no perfil. O segundo vai para 14 e o terceiro vai para 34. Então, manualmente, eu cliquei aqui, escolhi 3.866 e vim aqui e modifiquei. Primeiro eu modifiquei para 18. Por quê? A maioria das memórias de 3.866 MHz trabalha com uma latência de 18, de 19 muitas vezes. E o meu computador funcionou. Só que aí o que eu fui fazendo, passo a passo, tentativa e erro, 17, 16, e funcionou. 15, não funciona. Então, a melhor performance possível que eu obtive foi assim, com a latência em 16, os outros valores eu não precisei mudar. Então aí eu consegui manter todos os tempos originais, só tive que mudar a latência. E aí aqui é a terceira parte importante que tem que se modificar no setup para poder atingir esse overclock. Então aqui a gente tem duas voltagens que são muito importantes. Essa primeiro item aqui, esse Fixed Mode, o que é isso? Aqui você vai ter 2 ou 3 opções, que é o automático, no qual a placa-mãe escolhe a voltagem automaticamente pro processador. Ou você vai ter um modo de offset, no qual você vai escolher a voltagem baseada em adição, ou seja, vamos supor, a placa-mãe escolhe lá 1.2 volts e aqui nesse campo você vai pôr mais, sei lá, 0.1. Então você vai estar dando 1.3. É um offset, é uma coisa a mais que você está adicionando. Só que a voltagem que a placa-mãe escolhe varia e ela vai ir para cima, vai para baixo, conforme a placa-mãe achar que precisa. Para fazer um overclock, você tem que escolher um modo fixo, é melhor. E aqui, quando você escolhe um modo fixo, nesse segundo campo, para obter estabilidade no meu i7 com 4.800 MHz e 4.500 no cache, eu consegui com esta voltagem, 1.335 volts. É uma voltagem razoável e foi o que me permitiu essa estabilidade. Aqui a gente tem o Line Calibration. O Line Calibration basicamente é o seguinte, ele vem no automático. Quando você escolhe o modo fixo, geralmente ele já muda para o Level 1. O que quer dizer o nível, o Level 1? Quer dizer assim, essa voltagem ela não é totalmente fixa. Quanto mais carga de trabalho a CPU enfrenta,
a voltagem vai diminuindo um pouquinho. E você pode ver isso com qualquer software de monitorização, hardware monitor, qualquer um deles. Se você colocar no nível 1, a minha placa vai de 1 a 4, tem outras que vai de 1 a 8. No nível 1, ela mantém o mais alto possível a voltagem durante a carga. No nível 2, 3, 4, ela vai cada vez perdendo mais a voltagem, diminuindo conforme a carga que a CPU vai tendo. Então, para você ter mais estabilidade com o seu processador durante um overclock, o ideal é que você mantenha no nível 1 ou no máximo no nível 2. E o último valor aqui é a voltagem da memória. Além de relaxar a latência para 16 na tela anterior, para fazer ela funcionar a 3.866 MHz, eu tive que dar um pouquinho mais de corrente, de voltagem para ela. 0,05 a mais. De 1,35, ela está rodando a 1,4 volts. Essa configuração é a que eu uso direto no meu computador. Tem uma boa estabilidade, mantém temperaturas tranquilas, não passa de 80 graus, 85 graus, mesmo na maior carga de trabalho possível. E ele é 100% estável, tanto com esse clock de CPU e de cache, quanto esse clock de memória. Bom, então aí, pessoal, aqui a gente tem na tela 2 benchmarks que eu rodei com a minha máquina. Este aqui, do lado esquerdo, com ela no default, a memória CV aqui, 2.1 GHz. E este aqui com a minha configuração de overclock do dia a dia, com a memória aqui diz 3.9, mas é 3.866, tá bom? E aqui nos resultados principais do benchmark, vocês veem a comparação. 143, 151, 135 contra 148. E novamente, 104 contra 118. Agora, vamos ver em detalhes algumas coisas interessantes. Processador. 108 contra 114. Mas é lógico. Aqui ele está a 4.2 com o turbo de 4.5 e aqui ele está a 4.8. Quanto eu ganhei? 6%. 7%. Se você vê os scores, tanto de um núcleo, de 4 ou de todos os núcleos, vocês vão ver que o ganho é considerável. E vamos para a memória. 72 pontos, com ela a 2.133. 106 pontos, com ela a 3.086, 860. Veja a diferença de velocidade, 25 GB por segundo contra 36. 25 de novo contra 33. E a latência, quanto tempo demora para ler a informação a primeira vez? 66 nanosegundos contra 41. Perceberam? De uma para outra, eu tive uma melhora enorme com o overclock da memória. E a placa de vídeo, o SSD, o disco rígido, que absolutamente não tiveram nenhuma alteração, foram junto.
Porque quando você melhora a performance da sua CPU, quando você melhora a performance da sua memória, todos os outros componentes se beneficiam disso. Se o processador é mais rápido, ele lê mais rápido o que está no disco. Se a memória é mais rápida, ela envia mais rápido a informação para o disco, ela recebe mais rápido a informação da CPU, manda mais rápido a informação para o disco. A placa de vídeo consegue manter um frame mais rápido. Por quê? Porque a CPU atua junto com ela na renderização das imagens. Então, mesmo sem mexer nas configurações da placa de vídeo, mesmo sem mexer no resto do hardware, tudo vai junto. Se a sua placa de vídeo já está no máximo que ela entrega para você, e você precisa de mais FPS no seu jogo, se você aumentar a frequência do seu processador e da sua memória, você vai ter mais FPS. Tá bom? Então, quando você aumenta a frequência do teu processador, da tua memória, sem gastar dinheiro, você melhora a performance dos outros, não só do processador e memória, dos outros componentes da tua máquina também. Então é isso aí, galera. Essa aí é a primeira parte aí do vídeo a respeito da melhora aí da performance que você pode ter aí na sua máquina sem gastar dinheiro. Não percam aí a segunda parte, que vai ser bem interessante. Quem gostou aí dá o like e quem tiver interesse se inscreve no canal e ativa as notificações.